Eu sou o E Aldrin. eu sou o Al. Tem aqui um patrocíniozinho de Hunter x Hunter. Mandem muitos patrocínios de Hunter x Hunter, que eu adoro ver aqui. E eu sempre tenho preguiça de ler o mangá. Não sei porquê, eu tenho essa coisa de... Eu demoro anos pra fazer alguma coisa. Mas quando eu faço, nossa, tudo em sequência. Eu acho que eu iria ler os 150 capítulos que faltam, assim, um atrás do outro. Mas eu tenho dificuldade em começar. Então o pessoal mandando aqui, a gente meio que é obrigado, né? Não no mau sentido, forçado a ver. E eu gosto bastante. E fora que esse aí é aquele um que acho que tava na fila, né? Já faz um tempinho. Cara, o Rujinho vai desculpar a gente. Desculpa a gente, é que vai ficando pra trás a hora que a gente vê. Vixe, vai, nossa, esse já era pra ter gravado faz tempo. Meu Deus do Há céu. um tempo já. Quando o gênio e o psicopata colidem. Nossa As senhora. lutas de Hunter x Hunter são um maluco. dos pontos mais fortes da obra inteira, seja por serem marcantes, brutais ou até surpreendentes demais. Mas tem Muito uma louca, luta que né? se destaca muito mais que todas as outras. Uma que ainda nem apareceu no anime, infelizmente. Nossa. O momento onde uma mente genial enfrenta um psicopata completo. Sim, meus amigos, eu tô falando de Chrollo versus Hisoka, ou pros íntimos, a luta mais complexa de Hunter x Hunter. E sério, quando eu falo que ela é complexa, eu não tô brincando. Desde o momento em que ambos os personagens foram apresentados, já ficou bem claro os traços mais marcantes de cada um. Com o Hisoka sendo um psicopata que sente um prazer absurdo em destruir o espírito dos seus oponentes. E o Chrollo como um líder nato, um gênio absurdo, também sem nenhum escrúpulo ou piedade. E como já vimos nos vídeos dedicados a cada um desses personagens, os dois têm motivações bastante claras. Além de estarem completamente comprometidos a alcançar os seus objetivos acima de qualquer coisa. Chrollo deseja alcançar poder e recursos o bastante para vingar a morte de uma amiga de infância. E o Hisoka quer enfrentar oponentes cada vez mais poderosos para no fim provar ser o mais forte. O cara quer ser o mais poderoso de tudo pra vingar uma amiga de infância, né? Muito louco, menina. né? E Caramba. a gente vê a origem dele pela música. Eu acho que vou deixar tudo aí pra vocês. A nossa primeira reação à origem do Chrollo. A gente vendo a análise do Hisoka do Inferno de Dante. Tem série de Hunter x Hunter no canal, conhecendo o Meruem, conhecendo o Nétero, tem tudo aí, eu acho que tá na playlist de Hunter x Hunter, então é legal pra vocês dar uma checada. Tem até eu fazendo cosplay dele quando eu tinha cabelo cosplay grande de aqui, Nétero. que eu... ele ficou legal. E é exatamente por conta dessa motivação que o caminho desses dois acaba se cruzando. Hisoka decide entrar na trupe fantasma simplesmente para se aproximar do Chrollo e eventualmente conseguir um duelo X1, algo que o Chrollo já percebe desde o início, mas não se importa o bastante para impedir. Tudo por acreditar já estar 2 passos à frente de qualquer oponente. Mas é claro que isso nem sempre dá certo, principalmente quando o Kurapika começou a caçar a trupe 1 a 1, chegando a matar o membro mais forte fisicamente, causar a morte indireta de um membro importante para o grupo e, claro, selar as habilidades do seu líder. Ou seja, o maluco fez um estrago absurdo na trupe. Tudo isso com um plano que até certo ponto recebeu a ajuda do próprio Hisoka para acontecer, já que o Kurapika havia prometido dar a ele a luta contra o Chrollo, caso ele colaborasse com o plano. E ele realmente cumpriu sua parte. Mas o Chrollo já tinha perdido, entre aspas, as suas habilidades por conta do selamento do Kurapika. E por isso o Chrollo contrata justamente o Hisoka para ajudar a recuperar suas habilidades de Nen e ele poder lutar à vontade. Algo que acabaria sendo bom pros dois, e por isso o Hisoka aceitou a missão. E sabe que também seria bom pra... Ele pegou, se eu entendi, ele pegou, foi pra lá porque ele queria lutar com ele. Aí o cara sabia que ele ia lutar com ele, beleza. Aí depois, os caras pediu pra ele trair o cara pra poder conseguir vencer lá. Aí ele falou, opa, aí, só que aí o cara pegou, perdeu os poderes. Aí o cara que perdeu o poder falou, perdeu os poderes. Não dá mais pra lutar. Ô, cara, me ajuda a recuperar meus poderes que eu luto com você. Porque os caras prometeram que se deixasse derrubar ele, falava, ó, aí você pode lutar, fazer o X1 com ele. Ele traiu. Aí agora, depois ele ajudou o cara pra... Caramba. Ele ajuda um lado, ajuda o outro. Só pra chegar na luta. Caramba. Na luta. É muito doido. Todo mundo, a sua inscrição aqui no canal. Assim você ajuda a gente a chegar em 100 mil inscritos e ainda fica por dentro de todos os vídeos do canal. Viu só? Todo mundo fica feliz. Mas quem não tava lá tão feliz assim era o Hisoka, que teve que encontrar um exorcista capaz de remover o Nen do Kurapika e liberar as habilidades do Chrollo, cumprindo assim a sua parte no acordo. Mas o Chrollo, como um bom espertinho que ele era, não cumpre logo de cara a sua parte de lutar contra o Hisoka. Durante algum tempo eles ficam numa dinâmica de gato e rato, com um correndo atrás e o outro fugindo. Mas o Chrollo tava
estava fugindo não por medo, e sim por estratégia. Tudo para se preparar ao máximo para a luta final, já que ele sabia muito bem o nível de poder e ameaça do seu oponente. Então ele queria estar 100% preparado para vencer a qualquer custo. Já o Hisoka usou a mesma estratégia de sempre, o famoso confia no pai, no máximo tendo pago os serviços da Maki para curar os seus ferimentos depois da batalha. Ou seja, ele foi para um X1 vai luta, vai luta. Contra o Crollo, um dos especialistas mais poderosos e habilidosos de todos, totalmente confiante que ia vencer. Faltou só fazer que nem o Kurapika e levar uma pá pra enterrar o Crollo depois da luta. A luta em si acontece na... Esse é um meme que tem na franquia. O Kurapika, ele vai caçar um dos caras lá da aranha e ele leva uma pá com ele porque ele já sabia que ia precisar enterrar o cara. Enterrar, puta merda. É muito engraçado. Eu vou ganhar. Ninguém sabe onde tava essa pá, de onde que ele tirou, por que ele enterrou o cara, mas ele fez isso. Pra quê? Aí é tipo um meme da franquia. De repente o pessoal ganha e vaza, né? Vai ter que ir lá enterrar. Famigerada Torre Celestial, um local que foi palco de muitas lutas marcantes, inclusive do próprio Hisoka. Tanto aquela que ele vence o Castro, quanto a que ele leva um socão do Gon. Ó, a luta é no 351 que começa aparentemente, ó. Hunter x Hunter, anime... End Chapter. Nossa, o cara no Reddit tá falando que o anime termina no 339 do mangá. Só que o anime tem 150 episódios. O mangá tem o dobro de capítulo? Acho que é. E 10 capítulos depois de acabar o anime, já é a luta. Eu achei que demorava muito mais. O que tudo indica, o Crollo também já era bem experiente por ali, já sendo considerado também um mestre de andar. O que, sinceramente, é bastante óbvio, né? Um cara do nível dele, se não fosse mestre do andar, teria alguma coisa muito errada com essa torre. O Hisoka se mostra bastante feliz em finalmente poder ter a sua luta contra o Crollo, e diz que gostaria que essa luta fosse mais do que apenas diversão. O que o próprio Crollo concorda, tem que ir até a morte. Sugere que o duelo seja ainda mais sério e decisivo, que seja uma batalha até a morte. E assim sendo, qualquer arma ou estratégia é permitida, tendo como única regra a de que a vitória depende única e exclusivamente da morte do oponente. E por isso, no instante em que o juiz anuncia o início da batalha, acho legal saca o seu livro coisa. Pra fazer uso Volta das suas ali habilidades. no mangá, filho, na página. Ó, acho legal isso, tá vendo? Ó, ele tá lá no quadro, o pé do coisa invadiu, que já tá fora, invade o outro quadro. Puta, esse tipo de arte, é bem legal. Nossa, eu curto demais. Não fica restrito. O cara tem que colocar tudo dentro do quadrinho, ele pode expandir. Tem uns que não tem nem a lateral, assim, expande pra tudo, né? Não tem o quadro. É muito Tem uma doido. galera que faz análise de quadrinização, pai, de mangá. Porque quando você tá ali com o livro, né? Você meio que vai fazer assim. Você vai pegar e virar a página. Você tá, né, da direita pra esquerda. Você puxa. E aí, o que vai aparecer aqui no canto é o que a pessoa vai ver primeiro. Então aqui tem que ter algo que vai chamar, tipo, muita atenção pra pessoa querer ler logo. E depois vai ter o dessa parte aqui, porque a pessoa vai ver aqui, vai puxar, né, a página, e aí ela vai ver meio que deslumbrando tudo e vai ter que voltar aqui pra direita. Aí aqui na direita tem que ter um negócio que dá muita vontade de chegar logo aqui, sabe, uns negócios assim. Quando a gente aprende, né, em design, a gente, que nem o ocidental. O ocidental, ele lê da esquerda para direita, de cima para baixo. Então, assim, o que você olha primeiro é na esquerda e em cima. E você vai terminar em diagonal, embaixo à direita. Então, você tem que começar nessa ordem. E tem que tomar cuidado em pôr muito assim, 1, 2, 3, muitos quadrinhos para a esquerda, para a direita, porque a sua visão já quer descer em diagonal. Então tem que ser o outro ali já põe, porque às vezes você vê que tem 1, 2, já tem um grande embaixo, porque o cara vê 1, 2 já vai pro meio e terminar lá no final, né? Aí você tem que tomar cuidado, porque se você analisar uma página, normal, mas quando o cara vira, e são duas, então você tem que tomar cuidado pro cara com 2 páginas abertas não querer passar direto pra direita lá embaixo e esquecer o canto esquerdo embaixo, entendeu? Então você tem que atrair ele pra fazer essa divisão, pra ele olhar página a página. Agora tem umas páginas que se abre, ela é como se fosse uma, né? Que é um negócio tão impressionante que, porque se o cara dá uma olhadinha de lado ali no final... Dupla. Porque se o cara dá uma olhadinha ali do lado no final, ele perdeu toda a emoção daquilo ali. Então, geralmente, quando você bota uma coisa bem chocante, bem explosiva, que é um negócio que você fala assim, nossa, isso aqui vai ser o
o boom. É boom, sempre, né? Na hora que o cara vira a página e tá na outra. Porque aí dá aquele suspense, o cara olhou, terminou a página, nossa, aí a hora que o cara vira, pum, logo de cara. Você fala, nossa, que é uma página grande, ó. É tipo isso aqui, ó. O mangá, ele é cortado aqui no meio. E aí, de um lado tá esse desenho e do outro tá o outro. Que vai ser uma página, tipo, que você vai virar e falar, caralho, que página foda e tal. E essas páginas, geralmente, não tem muito diálogo também. Porque é mesmo pra pessoa virar e apreciar, tipo, um choque. Já vim e já não é pra ficar enrolando. Eu comecei a pensar nisso num joguinho que eu jogava com os meus amigos, que a gente tinha que resumir, bem resumido, assim. Tinha um monte de palavra e a gente tinha que falar uma palavra que pareça a palavra que tá aqui. E depois a palavra que tá aqui, e a palavra que tá aqui. E aí os caras começaram... No começo era só brincadeira, né, o jogo. O pessoal, eles começaram assim. Gente, essa palavra que ele deu dica deve ser uma das que tá aqui em cima, porque o olho humano vê da esquerda pra direita, de cima pra baixo, então a primeira coisa que ele daria dica é uma palavra que tá aqui. Aí eu fiquei tipo, oxe, a gente não tava brincando, não tava jogando. Os caras começam a trazer ciência pro negócio. É muito louco. O juiz anuncia o início da batalha. Crollo rapidamente saca o seu livro para fazer uso das suas habilidades roubadas. Ele começa com as 2 agulhas e o celular de controle que pegou emprestado com Shalnark especificamente para esse duelo, assim como a própria habilidade da Voz Negra, que permite que ele manipule pessoas que tenham antena em seus corpos, que nesse caso foi o azarado do juiz da partida, que instantaneamente se tornou uma das suas marionetes. E de cara já começamos a perceber a diferença entre esses dois personagens. Hisoka e o Crollo não são exemplos de honra e justiça, é claro, mas ainda assim cada um deles segue o seu próprio código de conduta. Hisoka confiando totalmente nas próprias habilidades, com um orgulho tão grande que chega a ser arrogante, enquanto o Crollo é muito mais pragmático, se focando única e exclusivamente no resultado da batalha, mesmo que para vencer ele precise usar o poder de outras pessoas, ou até mesmo estratégias desleais e sujas. Isso é algo que o Hisoka percebe imediatamente, associando isso ao tempo que o Crollo levou para aceitar o duelo, já que ele também escolheu a data. Preparando. Ele falou, caramba. Ele escolheu a data, ficou correndo, tá se preparando. Que doido isso aqui, ó. Aqui é um kanji, né? Aí foi traduzido como Black Voice, que é o que tá escrito, a voz negra. Aí tem a nota. No kanji tá escrito, destino dos outros na palma da minha mão. Como que Black Voice é isso aqui? Japonês é muito. O cara escreveu Black Voice de um jeito que dá pra interpretar um negócio completamente diferente. Exatamente, associando isso ao tempo que o Crollo levou para aceitar o duelo, já que ele também escolheu a data e o local para o embate, aproveitando esse tempo extra para coletar habilidades e se preparar estrategicamente para a batalha. Com a distração do juiz controlado pela Voz Negra, Crollo se aproxima do Hisoka tentando colocar a segunda agulha de controle nele. Pelo menos essa foi a interpretação do Hisoka sobre a situação, que nessa luta mostra o seu verdadeiro nível de inteligência. E cara, eu vou te falar, a cada página ficava cada vez mais difícil de saber quem era realmente o mais inteligente entre eles e quem ia vencer a luta. Ainda assim, durante todo o início do combate, o Crollo parece ter a vantagem, acertando vários golpes e pressionando muito o Hisoka, o que também faz sentido, já que essa é a estratégia principal do nosso palhaço assassino, de deixar o oponente atacar, fazer os seus movimentos para depois ler a situação e virar o jogo com um ataque indefensável. Foi assim com o Gon, foi assim com o Castro também, e isso só reforçava a confiança que ele tinha nas próprias capacidades de luta. Mesmo assim, aqui o negócio estava mais complicado. O Crollo estava literalmente pisoteando o Hisoka, que só conseguia se defender enquanto tentava entender a situação e bolar um plano de contra-ataque. Até porque qualquer descuido seria a chance perfeita. E um dos motivos de eu não ter lido Hunter x Hunter ainda, né, os próximos capítulos, é isso aqui, pai, ó. É um livro. Nossa, você tem que tirar pra ler e prestar atenção. E lendo pra tentar entender o que tá acontecendo, né? Eles realmente tem muita coisa. Eles não, o negócio é tão complexo que numa imagem eles não conseguem explicar o que tá acontecendo, né? Explicar tudo. Pro Crollo colocar a segunda. E de novo o negócio da página que você falou, né, ó. Nem tem a quadrinização padrão que é reto, não sei o que. Ó, tá vindo tipo um raio meio... Aí a plateia aqui, ó, nos negócios. E você vê a inclinação certinha, porque o oriental, né, é da direita em cima pra baixo na esquerda. E você vê essa inclinação, porque você vem, ó, olhando de lá de cima, ó. E você viu, tá aqui no cantinho, ó. Tipo, em ângulo, pra você ver por fim. Você vê o que aconteceu, tipo, nossa, o Hisoka tomou um pisão, deixa eu ver o que rolou. Ele só está segurando o telefone, não sei o que. Primeiro você tem o choque, depois você quer saber o que aconteceu.
chance perfeita pro Chrollo colocar a segunda antena de controle nele e vencer a luta. E por isso ele também usa o juiz como uma forma de criar uma abertura, grudando nele a sua Banjigan, que como vocês bem sabem, tem as propriedades não só da borracha, mas também da goma. E com isso ele joga o coitado pra cima do Chrollo com tudo, dando a ele a oportunidade perfeita pra escapar por algum tempo. Mas por mais que parecesse que a situação tava ruim e complicada, na verdade o Hisoka era muito empolgado com tudo aquilo. Era mais do que claro que aquele não seria um duelo fácil. E isso só excitava ainda mais o Hisoka, que continuava desviando dos ataques do juiz com extrema velocidade. Até que, ao se aproximar do Hisoka, o juiz simplesmente explode. E é aqui, meus amigos, que o Chrollo começa a mostrar o porquê ele é sim um dos personagens mais absurdos de Hunter x Hunter. Ele revela uma nova habilidade, chamada Par da Destruição, ou Sun and Moon, em que ele pode colocar em qualquer coisa que toque o selo do Sol com a mão esquerda ou da Lua com a mão direita. Selos que, ao se tocarem, causam uma explosão forte o bastante para destruir qualquer um que esteja próximo. Essa é uma habilidade adquirida na cidade de Meteoro, com um ancião que acabou morrendo algum tempo depois. E isso fez o seu Nen se tornar tão poderoso depois da sua morte que o Chrollo foi capaz de manter a habilidade no Skill Hunter, o que vai completamente contra a ideia de que se o usuário original morre, a habilidade roubada também desaparece. Além de permitir que os selos colocados continuem ativos mesmo que o Skill Hunter seja fechado, burlando também a principal regra do livro. Tudo por conta do princípio de que quando alguém morre, o seu Nen se torna muito mais poderoso, o chamado Nen pós-mortem. E isso é algo tão roubado e absurdo que o próprio Hisoka fica chocado, mais ainda quando o Chrollo começa a explicar as regras e a origem da sua nova técnica, dando ele não só as informações que ele precisava para interpretar a situação, mas também a oportunidade de desistir da luta se quisesse. Aí esse é um negócio, ele explica um conceito novo, se eu não me engano é novo, eu não lembro de ter no anime falando do Nen pós-morte, e aí o que acontece? Ele tá contando pro Hisoka como é que o poder funciona, e aí você pensa, tipo, é muito idiota da parte dele e tal, só que em Hunter x Hunter tem aquele negócio das restrições, quanto mais coisa específica você coloca no seu poder, mais, tipo, complexo ele pode ficar. Por exemplo, o Gon lá colocou, eu nunca mais vou poder usar nem na minha vida. Então tudo isso, essa é meio que uma condição pro poder dele ficar muito forte naquele momento. Chrollo, a condição dele eu vou contar pro meu oponente como o poder funciona, e com isso o poder vai ficar mais forte. Porque ele tá dando uma desvantagem pra ele, né? Que o oponente vai saber. Só que a vantagem é que o poder fica mais forte. E aí meio que o autor usa isso pra contar pro leitor, né? Pro leitor entender o que tá acontecendo. Porque o leitor fala, mas o cara morreu, perdeu o poder, caramba. E aí? Como é que ele tá usando? Os caras ficam doidos, né? O que só reforça a ideia de que no fim das contas o Chrollo não tem a necessidade de provar ser o mais forte ou aumentar o seu ego numa luta que não vai ajudar em nada no seu objetivo final. Mas é claro que o Hisoka, como todo bom palhaço, só quer ver o circo pegar fogo e não tá nem aí pra nada disso. Tudo que ele quer é continuar lutando, mesmo que agora o Chrollo se mostrasse ainda mais apelão com a sua segunda nova habilidade, a Double Face, que através do uso de um marcador de página o permitia continuar usando qualquer habilidade do Skill Hunter, mesmo se não estivesse com ele aberto. O mais impressionante aqui é que mesmo com toda essa apelação, o Hisoka nem hesita, ele continua firmão na sua vontade de lutar. É realmente impressionante isso. Até porque ele mesmo nota que, na prática, o Double Face permite que o Chrollo usasse na verdade não 2, mas sim 3 habilidades ao mesmo tempo. Isso sem contar o livro em si, que aí já seriam 4. Apesar do Chrollo explicar que o marcador de página... porque o Double Face é uma habilidade e essa habilidade faz com que ele possa usar outra habilidade mesmo com o livro fechado. Ou seja, originalmente ele não poderia usar uma skill, né, uma habilidade, se o livro não estivesse aberto. Só que se ele fizer uma habilidade que pode deixar ele fechar o livro pra usar as habilidades, meio que você tá usando 2 e burlando a regra da primeira. É muito doido isso. Derrubar a regra aí, muito maluca. A página em si não é uma habilidade roubada, e sim uma parte do livro que ele mesmo desenvolveu para usar técnicas que exigem o uso das 2 mãos. O que só mostra o quão ridiculamente forte o Chrollo realmente é. Não só por ter criado uma nova subtécnica do Skill Hunter, como também por continuar super calmo e tranquilo contra o Hisoka, tirando até onda, dizendo que vai começar de boa, só com aquelas habilidades, e depois vai mostrar mais 3. Simplesmente brabo demais. Mas é claro que isso também dá mais mérito pro Hisoka, já que ele se mostrou um oponente forte o bastante para forçar o Chrollo a usar tantas habilidades para tentar o derrotar. O próprio Chrollo admite isso como sendo um novo recorde, o que é mais ou menos um elogio também. Claro que o Chrollo poderia ter mantido em segredo o funcionamento das suas habilidades, ou até mesmo feito uma emboscada com toda a trupe para matar o Hisoka ali mesmo na arena. Mas não, ele escolheu o lugar certo, o momento certo e se preparou com as habilidades certas para a batalha. Tinha certeza tecnicamente dá a ele todas as vantagens possíveis para essa
essa luta, o que surpreendentemente não afeta nem um pouco o Hisoka. Então você já tem tudo pronto? Sabe o que me excita mais do que qualquer coisa? É a hora em que gente como você murmura: como pode ser? Enquanto eu os olho de cima, logo depois de esmagar os seus joelhos. Que tal voltarmos a falar sobre habilidades? Cara, esse diálogo é perfeito pra mostrar a personalidade e mentalidade de cada um dos dois. Enquanto Hisoka romantiza muito mais a luta, se focando no prazer de derrotar um oponente aparentemente mais forte e preparado, o Chrollo se mostra muito mais focado e direto, sem se importar tanto com toda essa emoção que o Hisoka tanto fala. E por isso ele começa a explicar mais uma habilidade, o Carimbo da Ordem, que possui um funcionamento parecido com a voz negra do Shaunar. Aí ó, olha essa parte. O tanto de texto. Que não cabe mais nem a cara do Hisoka lá, de tanto texto que tem. Aquela também se foca no controle, mas não de pessoas, e sim de marionetes. Chrollo marca uma página do Skill Hunter e então se abaixa onde o corpo do juiz ficou... Nossa, aí ele pega a skill que tá no livro dele, carimba uma pessoa... caído depois da explosão. Com a mão esquerda, ele copia o cadáver do juiz e com a mão direita ele cria uma cópia idêntica e inanimada, usando exatamente a habilidade Galeria Falsa, que ele pegou emprestado com o Cortopi. Ele então explica o quanto os humanos são seres estranhos, já que, teoricamente, não existe nenhuma diferença entre um cadáver e uma marionete feita com a Galeria Falsa, mas que ainda assim, o Carimbo da Ordem não funcionava em cadáveres, mas funcionava em cópias. E por isso, agora tem ao seu dispor uma marionete assassina, que só pode ser parada caso a sua cabeça seja arrancada do corpo, o que claramente... O corpo morto não poderia ser capaz de adquirir uma habilidade, mas só que... a cópia de um corpo morto pode. Não é um problema pro Hisoka, que arranca a cabeça com facilidade, agrudando com a Banjigan e usando como massa de arremesso. Mas tudo aquilo não passava de uma parte da longa e complexa demonstração do Chrollo, que sério, é realmente difícil de entender na primeira lida. Então vamos lá. Ele explica que a marca do carimbo desaparece da marionete quando a sua cabeça é arrancada, mas a cópia feita com a Galeria Falsa continuava ativa, até que ele desfizesse a técnica em si. Ou seja, ele já mostrou 2 das 3 novas habilidades que tinha prometido, faltando só mais uma, que ele logo revela como sendo a Mãos Convertidas, em que ao tocar alguém com a sua mão direita, a pessoa assume a sua aparência, e ao tocar com a mão esquerda, ele assume a aparência de quem tocar. E caso ele toque alguém com as 2 mãos ao mesmo tempo, eles trocam de corpo imediatamente. Durante toda essa... Nossa, trocam de corpo o quê? De lugar? Você... Ou ele vai pro corpo do cara? Ele vai pro corpo do cara, o cara vai pro corpo dele. Caralho. Ele copia a aparência. No outro ele troca de corpo com o cara. Caramba, ele pode... Explicação, ele pode tocar o cara, né? Aí eu viro meu oponente. Eu pego uma seringa de veneno, aplico em mim, que vai demorar pra e aí, fazer troca de corpo. Aí eu relo no cara de novo e volto pro meu corpo. A hora que o outro voltar lá, o veneno tá fazendo efeito, morre. Caralho, é muito louco esse bagulho. Dá uma... E ó, os textos de novo. Os textos certinho, tava ouvindo tudo atentamente. Eles trocam de corpo imediatamente. Durante toda essa explicação, Hisoka continuava ouvindo tudo atentamente, já pensando em todas as possíveis combinações das habilidades demonstradas. Habilidades escolhidas exclusivamente para matar o Hisoka, que obviamente não estava nem aí pra nada, e simplesmente parte para começar a brincadeira de verdade. Chrollo ainda o interrompe mais uma vez, reforçando a ideia de que a habilidade do Sol e da Lua continuaria ativo independentemente do Skill Hunter estar ou não aberto. E ambos sabiam o problema que isso poderia ser. Por isso, Chrollo pergunta ao Hisoka mais uma vez, mesmo com isso em mente: ainda quer continuar? Estou pronto, como sempre. E assim a verdadeira batalha começa. Chrollo coloca o marcador no Skill Hunter enquanto saca as agulhas de manipulação do chão. Olha, e agora que ele explicou tudo, assim, ele pode começar a desenrolar a luta. Porque eu tô bonzão mesmo, que eu tô com as cartas do jogo. Você quer mesmo? A batalha começa. Chrollo coloca o marcador no Skill Hunter enquanto saca as agulhas de manipulação do Shaunark e se afasta em direção à plateia. Hisoka o persegue com o Banjigan ativo e preparado para atacar com tudo. Ele sabe perfeitamente que se ele se aproximar demais pode acabar sendo controlado pela agulha, mas ficar longe é exatamente o que o Chrollo quer, já que desde o início a combinação de habilidades não era aleatória. Chrollo começa um loop em que usa a voz negra para causar uma distração e o marcador para manter a sua habilidade ativa, enquanto muda para a habilidade de Mãos Convertidas, que o permite se transformar em outra pessoa. Olha, ele foi na plateia atrás do cara, os caras tudo correndo. Ele tá aqui. Doido. Com a mão esquerda, logo em seguida movendo o marcador para a habilidade de Mãos Convertidas. Ó, Black Voice usou o marcador para manter a habilidade, ativou Mãos Invertidas, se transformando em alguém usando a mão esquerda, move o marcador para Mãos Convertidas, se transforma em alguém usando a mão esquerda. Ele pensa em tudo que pode acontecer.
mantendo escondido em meio à multidão. Hisoka imediatamente percebe o quanto essa estratégia era perigosa e problemática, já que o Chrollo tinha à sua disposição centenas, se não milhares de pessoas para usar como quisesse, o que só ficava ainda pior com a confusão causada pela luta. A plateia começava a correr desesperada para saídas de emergência, o que dificultava ainda mais para o Hisoka encontrar o Chrollo. Ele então percebe que em meio à plateia várias pessoas foram clonadas através da galeria falsa, o que significava que o Chrollo teve que liberar a habilidade de mãos invertidas, ou seja, ele agora estava com a sua aparência original, provavelmente usando as roupas roubadas de alguém da plateia. Até então, Hisoka estava apenas observando tudo, procurando pelo Chrollo. É então que uma multidão da plateia começa a correr em sua direção, prontos para atacar com tudo. Enquanto escondido na multidão, o Chrollo usou a galeria falsa para clonar inúmeras pessoas. Em seguida, usando o marcador para manter a habilidade e deve estar tudo com o sol e a lua ativado, né? A explosão. Caramba, ativa enquanto criava cópias com as duas mãos. Logo depois, usando o carimbo da ordem para controlar as marionetes com a ordem de destruir o Hisoka. E agora essa era a situação. Hisoka estava sendo cercado por todos os lados por marionetes que não iam parar a menos que as suas cabeças fossem arrancadas. Caramba. Sua única saída era usar o Banjigan para se grudar no teto, tentando se manter longe das marionetes. O que funcionaria muito bem, se eles não agissem que nem os zumbis de Guerra Mundial Z. Hisoka então é obrigado a se defender com chutes enquanto se prende ao teto com sua mão esquerda. Em uma fração de segundos, Chrollo surge por trás dele, do nada, acertando um soco poderoso nas suas costas. Hisoka até percebeu a direção do ataque e se preparou para defender, mas o Chrollo foi ainda mais rápido, mudando o ataque para desviar da defesa, o que só provava o quão habilidoso ele também era no combate corpo a corpo, e que a sua retirada foi puramente estratégica e tática. Mesmo nessa situação bizarramente complicada, o Hisoka continuava empolgado e excitado, talvez até literalmente. Assim que ele caiu, a multidão enlouquecida partiu pra cima dele com tudo, o que não dava nenhuma margem pra monitorar todo. Acho que é o sentimento que ele tava, ai meu Deus. Complicada, o Hisoka continuava empolgado e excitado, talvez até literalmente. Assim que ele caiu, a multidão enlouquecida partiu pra cima dele com tudo, o que não dava nenhuma margem pra monitorar toda. Só queria falar aqui pro Daniel, quando coisar o vídeo, tá tudo tremido, não sei se é porque foi muito rápido ou se tava 30 FPS a coisa da câmera. Dá uma dorzinha de cabeça ficar vendo a imagem assim. Excitado, talvez até literalmente. Assim que ele caiu, a multidão enlouquecida partiu pra cima dele com tudo, o que não dava nenhuma margem falhando pra monitorar todas as direções. Mas é que você tá acostumado com os FPS alto, né? Aí te fica doido, né? Os normalzão. Eu, como cresci, eu ia no TV de tubo. Nem vê a diferença. Eu vejo que tá picotando, mas pra mim é tão normal. Dá um negocinho assim. Pra mim é uma coisa tão normal. Se você TV chiada, TV tudo, que você tinha que sair lá pra fora, rodar antena e aí. Pode ser também por causa dos riscos. Não sei. E fantasma. Que quando assim, uma emissora tava mais forte que a outra e começava a pegar outro canal por baixo. Cê é louco, né? Muito maluco. Aí fica uma voz em cima da outra. E outra misturava imagens, cê é louco. Monitorar todas as direções, e por isso o Chrollo conseguia acertar ainda mais golpes diretos e se esconder logo em seguida. Hisoka percebe a estratégia desleal e genial de bater e correr, ao mesmo tempo que também acredita que o Chrollo não poderia criar mais cópias enquanto mantinha aquelas cópias sob controle, e por isso a melhor saída seria destruir uma por uma para então reestabelecer suas bases. E assim ele faz. Um a um ele começa a destruir as marionetes, tudo enquanto periodicamente era atingido pelos ataques diretos do Chrollo, até que finalmente ele consegue prever com perfeição o ataque, e usando mais uma cabeça como massa, ele desfere um golpe certeiro em Chrollo, e também um golpe esmagador nele, ou seja, foram golpes trocados. 1 ponto pro Hisoka, 127 pro Chrollo. Mas claro que não para por aí. O Hisoka ainda havia guardado a sua Banjigan em outra cabeça, usando para acertar outro golpe direto, 127 a 2. Esse é o momento perfeito pro contra-ataque do Hisoka, que obriga o Chrollo a se afastar novamente. Aí cada balão do Hisoka tem um símbolo de naipe, né, embaixo. Quando ele fala, enquanto suas marionetes continuavam atacando. Mas acontece que pouco a pouco esse número diminuía. Nas últimas 5, Hisoka concluiu que se ele destruísse todas, liberaria o Chrollo para criar novas. E por isso, na última, ele decide apenas arrancar os seus braços e a imobilizar. Tudo isso enquanto continuava procurando pelo Chrollo. Ele então formula as possíveis ações do seu oponente. A opção 1, sem desfazer o carimbo, ele dará novas ordens para as marionetes. Assim que trocar a habilidade, essa cópia provavelmente deixa de existir. Então é uma certeza que ele tem de saber quando que o Chrollo vai começar a usar outra habilidade, né? Porque assim... Por isso que ele só tira os braços.
ele tava lá, o Crollo tava falando, não faz mais porque tá manipulando essas. Senão ele podia fazer mais pra atacar ele. Aí ele falou, pô, pera lá, vou segurar uma aqui, porque enquanto eu não terminar essa, ele não pode fazer mais. Marionetes ficarem do oponente. A opção 1, sem desfazer o carimbo, ele dará novas ordens para as marionetes ficarem de prontidão. Na opção 2, ele irá desfazer o carimbo e criar mais cópias com a galeria falsa. Para em seguida, opção A, usar o carimbo para novas ordens. Opção B, usar a mãos convertidas para mudar a sua forma e se esconder na multidão. A opção 1 é definitivamente uma possibilidade. Afinal, o dano que eu levei até o momento é apenas superficial. Se ele optar pela opção 1 para assegurar sua vitória, é altamente provável que o Crollo continue com a mesma estratégia até acabar com a minha aura e energia. Mas a opção 2 é ainda mais provável. Nessa situação, quanto mais soldados, melhor. Caso ele siga com a opção B, depois de se transformar, ele pode simplesmente roubar as roupas de alguém e se manter escondido. Essa é definitivamente a melhor opção. Imediatamente após chegar a essa conclusão, Hisoka vê a marca do carimbo da ordem desaparecendo da testa da marionete, o que significava que o Crollo também havia chegado na mesma conclusão, e por isso optou pela melhor saída. Isso mostra o quanto essa batalha é muito mais do que o embate entre dois oponentes poderosos. Cara, um jogo ela de é xadrez. também um duelo entre duas mentes absurdamente geniais. Hisoka sabe que o Crollo tem a vantagem por conta do contexto e das... E aí o autor deve fazer tipo assim, o que o meu personagem faria nessa situação? Como é que ele vai vencer a luta? Aí ele pensa, e esse personagem aqui, eu escrevi ele pra pensar o que nesse momento? Será que ele levaria isso em conta? Não, isso aqui ele levaria. Aí ele deve ser muito da hora, deve ser muito complexo também você ter que entrar na mente de outra pessoa, outro personagem que você fez. As habilidades de cópia e controle, e por isso precisa encontrar o Crollo quanto antes. Ele então deduz que a forma mais eficiente de aumentar os seus números é reaproveitando as cópias que estavam de prontidão, reunidas em um canto específico da arena, para assim continuar se movendo, colocando carimbos nas antigas e criando ainda mais marionetes. Hisoka encontra o Crollo em meio à multidão e parte com tudo pra cima dele, lançando a cabeça com a sua Bandigan. Ainda assim, o Crollo consegue se desviar do ataque e continuar fugindo em meio à multidão. Hisoka então percebe que as mãos do Crollo estão dentro das roupas largas, o que poderia indicar que talvez o Skill Hunter esteja aberto na página da Voz Negra, o que tornaria sua aproximação ainda mais perigosa e arriscada. Ainda assim, isso também indicaria que o Crollo está totalmente na defensiva, e por isso esse seria o melhor momento para atacar. E essa é a decisão final do Hisoka, atacar sem se segurar, lançando uma multidão sobre o Crollo, o que funcionou como um grande agora tá jogando cabeça, tá jogando energia gente. Potencial o suficiente para lançar os seus corpos, o que funcionou esse como um desenho grande que ele estilingue, coloca, gerando energia. Ao colocar uma das minhas Bandigans nas costas da multidão, fugindo, e outra no chão, a multidão cria uma energia potencial pra mim. Potencial suficiente para lançar os seus corpos com bastante força e velocidade sobre o Crollo. Tudo isso em uma fração de segundos. Com esse pequeno acerto, Hisoka lança a cabeça em direção ao Crollo, que consegue se desviar, usando a plateia como escudo. Mas isso também estava nos planos do Hisoka, que usou o primeiro ataque apenas para abrir caminho, já que mesmo antes de mandar a multidão sobre o Crollo, ele já havia prendido o Bandigan na sua perna, o que tornaria impossível o Crollo se desviar do próximo ataque, levando prendeu uma pancada ele fortíssima nas costas e em seguida sendo arremessado no chão com tudo. Pro Hisoka, esse seria o fim perfeito para uma luta tão acirrada. Mas assim que o corpo tocou o chão, a aura ao seu redor se desfez, e ele então percebeu que na verdade não era o Crollo, que já havia usado a habilidade de mãos convertidas para criar uma cópia de si fez mesmo, uma cópia controlando dele. a cópia através da voz dele, o que teoricamente não seria possível, já que a primeira cópia seria desfeita se ele usasse outra habilidade do Skill Hunter combinada com uma habilidade de duas mãos. É então que o Hisoka percebe que naquela cópia havia uma marca do Sol e da Lua ainda não usada, o que permitia a cópia continuar existindo independentemente do livro estar ou não aberto. Tudo porque, tipo, não seria nada possível, mas Crollo deixou a marca do Sol e da Lua. Se a marca existir, o clone não pode sumir, então o clone continua existindo porque ele tava com a marca da explosão, que ele poderia explodir. A marca lá, porque deixou a marca pra deixar o livro aberto pra poder continuar. Caralho, que muito coisa doida. De trunfo o tempo todo. Crollo poderia combinar 3 habilidades diferentes a partir do Sol e da Lua. Era uma combinação sem falhas e muito preocupante naquele cenário. Toda a interpretação do Hisoka sobre o funcionamento das habilidades foi exatamente como o Crollo havia previsto, já que ele havia assumido que quando uma cópia desaparece, significava que o Crollo havia liberado a galeria falsa. Portanto, enquanto essa cópia existisse, a galeria também estava ativa, o que impediria o Crollo de usar outras habilidades de duas mãos.
Mas isso estava errado. Com a marca do Sol e da Lua, ele poderia manter o marcador em outra página, enquanto mantém o livro aberto na sua mão direita, o que significava que ele ainda podia ativar apenas o Sol com a sua mão esquerda. Toda essa combinação absurda de habilidades complexas é o suficiente para deixar qualquer um que nem o Gon, saindo fumaça da cabeça. Ele abre o livro, usa uma habilidade do livro e ele deixa o marcador em outra habilidade. Então é como se o livro tivesse ficado aberto em 2 lugares, 2 habilidades. 2 lugares. Puta que pariu. Muito doido isso. Dar pelo menos um pouco o entendimento, ele colocou 2 fluxogramas. O primeiro é basicamente a interpretação do Hisoka sobre a situação, em que o Chrollo ativou a galeria falsa, colocou o marcador no Skill Hunter e fechou o livro, para em seguida produzir inúmeras cópias, ativar o carimbo da ordem e ordenar que as cópias destruíssem o Hisoka. Mas na verdade o que o Chrollo fez foi ainda mais complexo e elaborado. Ele começou ativando a galeria falsa, colocando o marcador e fechando o livro. Produziu as cópias, ativou o selo do Sol e da Lua para colocar o selo do Sol nas cópias, o que manteria as cópias ativas mesmo quando a habilidade de galeria fosse liberada. Ele então liberou a galeria, ativou o carimbo da ordem e aí sim ordenou que as cópias destruíssem o Hisoka. Essa pequena, mas muito inteligente alteração mudou completamente as possibilidades da luta, dando o controle total da situação pro Chrollo. Hisoka percebe que tudo aquilo sempre fez parte do plano do Chrollo. E a gente tá na cabeça do Hisoka e confuso igual ele no meio da luta. Se ele não encontrasse rápido, ele poderia criar ainda mais cópias, com um ritmo de 1 a cada 2 segundos. E aí tem um negócio muito da hora que é assim, tem obra que quando o cara usa um poder, você fica se sentindo traído porque aquele poder não foi introduzido pra você. Você fica tipo, ué, mas eu não sabia disso. Aqui, se você pensasse e tal, eu tenho certeza que a fandom fez na época vídeo falando sobre essas coisas, porque é tudo tão definidinho e bem feito que dá pra você chegar de um jeito ou de outro numa conclusão dessa de... Mas e se o Sol e a Lua estiver ativo? A cópia some? Mas aí abre uma possibilidade pra isso, sabe? Uns negócios assim. Então, mas aí eu acho que ficou tão inesperado, porque até o Hisoka pensou que era uma coisa e era outra, né? O Hisoka é um gênio comparado aos meros mortais que estão lendo. Caramba, até ele, cara... Ficou impressionado. E aí tem aquele negócio que eu sempre falo do Jujutsu lá, que eles falam, a expansão é o negócio mais forte, não dá pra você desviar da expansão de domínio. Aí eles criam um domínio simples que as pessoas tiraram do cu que você pode se defender da expansão. E aí no final da obra o Sukuna vai matar um cara. Ai, o meu clã, a minha família tinha uma técnica secreta que a gente consegue defender uma expansão. Tipo, não foi introduzido isso na obra. Você nem poderia pensar nessa possibilidade. Só chegou do nada. O que resultaria em um exército em questão de minutos. Ainda assim, existia um limitador no seu plano. Por conta do alvoroço e dos inúmeros mortos e feridos, várias equipes de seguranças e de resgate chegariam no local, provavelmente levando as cópias em espera junto com os feridos, o que limitava o tempo do Chrollo em cerca de 10 minutos. Olha. Isso indicava que ele provavelmente usaria toda a sua força no próximo ataque, para acabar de vez com a luta, usando o poder do Sol e da Lua para explodir todas as cópias o mais perto possível isso foi pensar, hein? Por isso, ele não poderia deixar nenhuma delas se aproximar demais. Caso contrário, seria o seu fim. Nesse exato instante, a voz do Chrollo toma conta dos alto-falantes da arena, com uma única e simples ordem: destruam o Hisoka. Assim, ele pôde transmitir a ordem de uma vez só para todas as cópias em espera, se mantendo escondido e em segurança. Inúmeras marionetes começaram a correr em direção ao Hisoka, todas com o potencial explosivo de uma bomba de pequeno porte, o que tornaria a situação desesperadora para... o quadro duplo que a gente falou mais cedo. Certeza que isso aqui é pra você virar e falar: caralho, fudeu! O que é pessoa normal. Que página. Mas é aí que tá. O Hisoka pode ser muitas coisas, mas nenhuma delas é normal. Ele abre um sorriso macabro, como se estivesse experienciando a maior luta da sua vida, um prazer e adrenalina indescritível. Na sua mão esquerda estava a cabeça decepada de uma das marionetes. Na direita, ele criou uma enorme bola de marionetes com Buzz-Gun, usando o próprio corpo delas como um martelo gigante, impedindo que qualquer outra se aproximasse demais. Enquanto isso, o Chrollo continuava escondido na multidão, controlando tudo como um grande maestro sombrio, apenas esperando o momento perfeito. É então que, em meio aos ataques contínuos, Hisoka puxa a cabeça de uma das marionetes com Buzz-Gun de volta para sua mão esquerda. E no exato instante em que ela toca o seu corpo, uma explosão acontece.
Sua mão esquerda é dilacerada pelo impacto, arrancando seus dedos quase completamente. Bem antes daquele momento, quando o Hisoka acertou um ataque no Chrollo, ele foi capaz de colocar uma bomba na marionete que o Hisoka arrancou a cabeça. Mas apenas uma cabeça não seria o bastante para ativar a bomba, já que os selos do Sol e da Lua precisariam... O Hisoka, quando foi bater nele, ele conseguiu, na cabeça que o Hisoka tava segurando, colocar uma bomba. É brincadeira, né? E por isso o Chrollo usou a antena de manipulação do Shaunark para tocar no corpo com o selo oposto, ativando a bomba que destruiu sua mão esquerda completamente. Deixa eu só ouvir aqui de novo. Os selos do Sol e da Lua precisariam se tocar, e por isso o Chrollo usou a antena de manipulação do Shaunark para tocar no corpo com o selo oposto, ativando a bomba que destruiu sua mão esquerda completamente. A partir de agora, o Hisoka não tem muitas opções, e por isso ele parte... Não entendi muito bem aqui, só, peraí. Quase completamente. Bem antes daquele momento, quando o Hisoka acertou um ataque no Chrollo, ele foi capaz de colocar uma bomba na marionete que o Hisoka arrancou a cabeça. Mas apenas uma cabeça não seria o bastante para ativar a bomba, já que os selos do Sol e da Lua precisariam se tocar. E por isso o Chrollo... os selos que estão nas mãos dele, né? E aí, como ele colocou um selo na cabeça, ele teria que tocar na cabeça para explodir? Isso? Acho que outra marionete, né? Usou a antena de manipulação do Shaunark para tocar no corpo com o selo oposto, ativando a bomba que destruiu sua mão esquerda completamente. A partir de agora, ele só tocar no corpo. Porque essa antena ele coloca em alguém e pode controlar essa pessoa. Controlou e manipulou. Tocou. Aí explodiu tudo. Duas opções. E por isso ele parte com tudo, agora é matar ou morrer. Com o dano sofrido, ele não consegue manipular o Nen com precisão apenas com a mão esquerda, mas ele ainda tem as suas pernas, e com elas ele continua atacando, se defendendo e fugindo das marionetes explosivas, cujas novas ordens eram chegar o mais perto possível e se explodirem. Não importava para onde fugisse, sempre haviam marionetes prontas para detonar, e assim a luta se segue por algum tempo, até que elas conseguem explodir perto o bastante para o atingir, arrancando parte da sua perna direita. Enquanto caía, Hisoka começa a ser acertado por pessoas da plateia que o Chrollo lançava sobre ele. Isso restringiu seus movimentos ainda mais. Hisoka sabia perfeitamente que se caísse em meio à multidão seria o seu fim, e ao perceber que não tem mais saída, ele aceita o seu destino e se prepara para o impacto, tentando a sua última cartada, algo que ainda não sabemos o que é. Logo que ele toca o chão, uma enorme explosão acontece. Todas as marionetes próximas se explodem, levando o Hisoka junto com elas. A destruição foi tanta que mesmo do lado de fora do prédio era possível ver a enorme fumaça por toda parte. Os jornais noticiavam o ocorrido, relatando a morte de... Ele se encolheu todo, será que ele vai criar um escudo com a Bandigan, uma coisa do tipo? Ele viu que não tinha saída, que ia explodir tudo, ele se encolheu lá pra tentar alguma coisa. De um dos duelistas conhecidos como Hisoka Morrow. Em seguida, vemos o seu corpo completamente desfigurado, enquanto Maki, Cortopi e Shaunark verificavam se ele estava realmente morto, apesar da enorme explosão. Eu acho que ele se encolheu pra preparar a Bandigan pra reviver ele, ou alguma coisa do tipo. O corpo não foi completamente obliterado por conta de outras 200 marionetes que não haviam recebido o comando de explodir, o que acabou diminuindo o impacto da explosão total. Ainda assim, a muralha de carne empilhada sobre ele junto com a explosão causaram a falta de oxigênio, o que resultou na sua morte por asfixia. Shaunark e Cortopi cumpriram a sua missão de confirmar a morte do Hisoka e por isso partem. Já a Maki, que havia sido contratada para curar seus ferimentos, decide ficar ali, pelo menos para remendar ele um pouco. Afinal, ela ainda tinha uma dívida pessoal com ele por ter ajudado a recuperar as habilidades do Chrollo. E ela fecha os seus olhos para começar os reparos superficiais, notando que várias partes do seu corpo foram completamente destruídas. Mas durante o seu processo de reparo, ela percebe uma quantidade de aura saindo do seu corpo, o que era impossível, já que ele estava morto com toda certeza. Esse é o mesmo princípio usado na habilidade do Sol e da Lua, em que o Nen se torna ainda mais forte depois da morte do seu usuário. Instantes antes de cair no chão, com a sua última alternativa desesperada, Hisoka enfia a mão no próprio peito, pedindo ao seu Nen que voltasse à vida junto com seu coração e pulmões depois que ele morresse. E é exatamente isso que acontece. Hisoka retorna dos mortos, reconhecendo que enfrentar alguém como o Chrollo ao mesmo tempo que um exército de adversários foi demais pra ele. Nossa, eu achei que a luta tinha sido meio que acirrada, mas o Chrollo dominou ela com tudo. Toda certeza. Outra, você viu que ele marcou o lugar, o horário, ele queria plateia, ele precisava das pessoas. Tudo. Não foi vamos ali no meio do deserto, só nós dois, não. Ele queria plateia pra usar.
Maki diz para ele escolher com mais cuidado seus adversários e locais de batalha, para não ser tão descuidado e arrogante como ele foi. Ela até se propõe a remendar ele, cumprindo a sua parte no acordo, mas o Hisoka surpreendentemente se nega. Com a sua goma, ele estanca o sangramento e refaz as partes perdidas do seu corpo. Com a textura surpresa, ele reproduz os tecidos danificados, voltando à sua aparência original, como se nada tivesse acontecido. Caralho! A goma, ele fez a goma. A goma foi tipo um super bonder colando as partes. Refazendo as partes. Meu Deus, que louco. Ele estanca o sangramento e refaz as partes perdidas do seu corpo. Com a textura surpresa, ele reproduz os tecidos danificados. Essa textura surpresa é apresentado pra gente, tipo, todo membro da aranha tinha tatuagem da aranha, né? E aí quando a gente vê que o Hisoka faz parte da aranha, tem uma hora que ele apresenta a habilidade dele, que chama textura surpresa. Basicamente ele coloca a goma dele no corpo e consegue fazer com que a goma tome outra aparência. E aí ele usa uma tatuagem da aranha que não é real. É meio que uma tatuagem falsa pra se fazer de membro da aranha. E aí é essa habilidade aqui, então, pelo jeito. Ele coloca a goma nas partes que estão rasgadas e coloca pra goma mudar de forma pra preencher faz dedo novo, orelha nova, faz tudo com a goma. Voltando à sua aparência original, como se nada tivesse acontecido. Maki então diz que vai embora, já que não é mais útil, mas o Hisoka diz que ela entendeu errado. Dessa vez eu decidi que os meus adversários não poderão escolher contra quem, quando ou onde será a luta. E com um olhar maligno ele revela a verdade. Seus adversários agora seriam as aranhas. Hisoka prende Maki e pede pra ela passar um recado. A partir de agora, não importa pra onde vocês forem ou com quem estiverem, não vou parar até que todos estejam mortos. Nossa, aí ele vai descontar nas aranhas. Nesse meio... pra deixar o Crollo puto e querer lutar com ele na sede de raiva e não calminho com o lugar marcado, tudo. Escolher na hora o local e a razão. No tempo, Crollo já se preparava para embarcar no navio baleia, para roubar o tesouro que eles supostamente mantinham na embarcação. E por isso ele convoca Shaunark e Cortopi de volta para essa nova missão, já que também seria a oportunidade perfeita para devolver o celular e as agulhas de controle do Shaunark. E por isso ele concorda e se prepara para partir, chamando o Cortopi, que está demorando mais do que o esperado. Ao olhar para o local onde o Cortopi estava, Shaunark vê o Hisoka saindo com a cabeça do Cortopi nas mãos. Caralho! Olha essa cena! Que maluco! Filme de terror! Shaunark vê o Hisoka saindo com a cabeça do Cortopi nas mãos. Ele imediatamente ataca Shaunark, que nem mesmo foi capaz de resistir. A cena seguinte é do corpo do Shaunark preso com correntes do balanço também é muito cercado por corvos se alimentando dos cadáveres. O capítulo se encerra com o olhar maligno do Hisoka cantarolando que ainda faltam mais 10. Nossa. Essa luta mostra com perfeição quão geniais esses dois personagens podem ser, mas principalmente o quão genial o Togashi pode ser. Sinceramente, essa luta foi incrível. A cada segundo parecia que os dois tinham total chance de vitória, tanto pelas habilidades quanto pelo intelecto de cada um. A capacidade do Hisoka de analisar e compreender qualquer situação no meio da luta é simplesmente sensacional. O Crollo, por conseguir planejar e executar tudo com tanta frieza e precisão, é coisa de outro mundo, literalmente. Mas eu preciso ser sincero aqui. Pra mim, o Hisoka só perdeu por ter sido arrogante e descuidado demais. Por ter deixado o Crollo se preparar perfeitamente, escolher a hora, o local, foi muito vacilo. Se não fosse a multidão explosiva, eu acho que dificilmente o Crollo venceria esse duelo. Mas com certeza. É assim, mas é assim, pegou, escolheu, tá. Mas assim, com certeza ele ganharia, mas espera lá. Se ele falasse assim, não vai ser lá, vai ser em outro lugar. Ele ia se preparar pra outro lugar, entendeu? Pra outro lugar, também. A não ser que ele pegasse, chegasse lá e fosse atrás do cara e falasse assim, e aí, quero você, sem avisar, entendeu? E o cara, sem se preparar. Mas com certeza... Se ele chegasse atacando do nada, ou assim, com emboscada... aí tudo bem, mas agora se falar assim, aí o cara, não sei o que, não vai ser lá não. Eu vou dizer a hora, o cara falou, puta, ele vai aparecer de surpresa, deixa eu me preparar. Pô, e se ele aparecer aqui na minha casa? E se ele aparecer? O cara ia começar, porque o cara não é bobo, né? Eu não acho que, com certeza ele ganharia, não sei. Aí com certeza sim, ele não ia tomar o pau que ele tomou, né? A luta ia ser mais equilibrada, né? Mas eu acho que ele ia se preparar, falar, bom, se eu estiver tomando banho e o cara aparecer aqui, tá. Ele ia começar a pensar em vários, então sim, com certeza não, que a chance dele de ganhar seria bem maior, sim, mas... Bem maior.
pelo jeito porque ia ser pau a pau também, né? Ele é muito impulsivo, né? E ele tem essa ânsia de batalha. Ele é muito mais batalha ali, maluca, do que o outro. Bota tanta fé nele, né? Bota tanta coisa no coisa dele que ele fala, pode escolher, meu filho. Tô nem aí. Qualquer lugar que você escolher, eu vou te arrebentar. Entendeu? Isso que mata ele, né? É claro que a preparação e a inteligência também fazem parte da luta, né? Senão o Batman ia perder tudo. Agora resta saber o quanto esse nem pós-mortem influenciou nas capacidades e poderes do Hisoka. Mas mesmo que não tenha mudado literalmente nada, já que ele agora tá vivo, só de ele ter essa nova mentalidade que leva as lutas bem mais a sério, já é mais que o suficiente pra ele se tornar ainda mais mortal poderoso do que antes. O que é apoiado pela postura do próprio Crollo. Ó, esse maluco aqui é o do próximo vídeo, ó. Eu não sei quem ele é, não faço ideia de nada, mas já falaram... esse aqui é o personagem, pra gente ficar de olho, que é o Tiseriednik. Nem se me atrever. Que tem vou esperar a pessoa do vídeo que a gente for ver falar que a gente aprende. Colocado bastante esforço em encontrar e matar o Hisoka, por saber que ele está caçando as aranhas e principalmente por saber o seu nível de poder e ameaça. Mas e você, gostou da luta? Acha que o Crollo venceu pelo roteiro? Num X1 inesperado, sem preparação, quem venceria? Comenta aí. Sempre tem essa, sem preparação, quem é que iria? Sem preparação, eu acho que é assim, se ele chegasse, o cara não... Mas o cara já tá preparado desde o começo. Quando ele foi entrar nas aranhas, você não viu o cara falando? Ele sabia que ele queria vir pegar queria uma luta com ele. Então, assim, ele tá se preparando, cara, desde aquela época, muito entendeu? Tempo, Então, assim, não ele tá só preparando. Desde que o Hisoka falou que queria lutar ali e anunciar a luta. Ele já tá há anos. Ele já tá com aquilo que o Hisoka vai querer pegar ele um dia, então ele tá se preparando ali. Ali, agora, ele escolhendo o lugar e tudo tal, aí ele teve muito mais vantagem, né? Agora sim, com certeza não ia ser, inesperado não ia ser. Ele tá esperando faz tempo, ele ia estar preparado. Eu acho que ele não ia ter tanta vantagem assim, que né? Ele foi atrás do poder de um, poder do outro. Ele tinha que ele levou os poderes específicos. Ele emprestou, né? O cara vai emprestar pra ele pra sempre? Não vai. Ele ia estar preparado. Mas, assim, como ele tava, não, né? Então, assim, eu acho que ia ser uma luta mais equilibrada, né? Eu acho que podia ganhar qualquer um, né? O que a gente viu, pra mim, foi assim, um 70-30, 80-20 pro Crollo. Um massacre. Tudo que o outro falou, pensando, ele vai fazer isso. Pô, ele tinha ainda... Ele tava um passo à frente, mesmo o Hisoka pensando em todas as probabilidades. Você viu, se ele fizer a 1 ou é a 2. Mas a 2 tem a A e tem a B. A provável é a B, não sei o que, tudo. Mas além da B, aí não conseguiu pensar naquele limite que o cara já tinha pensado, que teve todo o tempo de preparar, né? Então, assim, eu acho que ia ser bem mais equilibrado, porque ele tomou um pau, né? E teve um momentinho ali só que ele teve chance, que foi quando o pessoal começou a correr da multidão, aí ele foi atrás, aí ele usou os corpos de impulso, jogou no Crollo e conseguiu acertar uns 2 golpes, mas de resto acho que tava tudo pro Crollo mesmo. Foi um pau mesmo de goleada. Já aproveita para me seguir lá no Insta também, para ficar por dentro dos lançamentos do canal, das enquetes, escolher os próximos vídeos. Também temos uma comunidade. Aqui é só agradecendo os membros, falando que tem Discord e tal. Muito, muito da hora o vídeo. Caramba, rapaz do céu, e que luta, hein? E tem que ter paciência pra ler, pra entender o que tá acontecendo. É muita coisa escrita. O Togashi, ele gosta muito de escrever essas coisas. Se gostarem, então deixa o like, comentário, inscreve no canal e até o próximo vídeo.